Fala, nação corintiana, beleza? Bom, trazendo mais um vídeo aqui, né? Agora comentando um pouco sobre a saída do Augusto Melo. Eu acabei não trazendo um vídeo antes, né? Porque tava esperando decidir sobre a situação, mas, né? Da próxima vez eu vou trazer um vídeo comentando antes também sobre esses acontecimentos, né? É importante ter uma posição antes e uma posição pós, né? Mas trazendo um pouco da minha opinião, e que eu era contra a saída do Augusto Melo, mesmo ele sendo indiciado, porque, né, como o indiciamento ele apenas coloca o Augusto Melo ali como, né, que está envolvido, não significa que ele é um culpado, que ele é o réu, né, que já tem provas para incriminar ele. Ele apenas está sendo indiciado pelo fato dele ter participado de todo o sistema ali. E se ele for culpado, que se ele pague, seja preso, tenha que devolver, né? Mas só trazendo brevemente o porquê que eu acho que eu era contra. Eu não vou me recordar agora em qual canal de comunicação eu vi, eu até peço desculpas, a respeito de que era bom o Corinthians se o Augusto Melo sair, né? Por causa para não ser uma vergonha para o Corinthians e tudo mais, mas bom, né? Até vi algumas pessoas comentando também nos posts, né, envolvendo o Corinthians ali, que uma vergonha é o que a RT deixou, né? Veio aí bilhões, né, de dívidas para o Corinthians, e agora o Augusto Melo, com toda a reformulação que teve do elenco, né, aumentou as dívidas ali, a questão do prejuízo até se estabilizar, né? Eu gosto da visão do Augusto Melo fazer com que o Corinthians seja uma empresa, né? Então, assim, a empresa ela precisa dar lucro e você investe na empresa para depois escolher, né? Então, só trazendo um evento rápido, o Nubank, né? O Nubank é um banco muito consolidado, mas que ele trabalha com prejuízo ali já tem algum tempo. Eu acho que essa situação atual mudou. Mas, né, voltando ao assunto do Corinthians, né? O Augusto Melo acertou muito, errou muito. Eu acho que essa questão dele colocar muitas pessoas por causa de igual, ajudou ele a se eleger e voto e não sei o quê, né? Eu acho que isso daí acabou manchando demais a reputação dele. Então daí as pessoas que entrou não aguentou o tranco, não pensaram que era uma coisa, era outra. Eu vi até alguns jornalistas, né, na entrevista falando é porque eu não lembro o nome mesmo, tá? Sempre que eu tiver o nome eu vou citar assim, para não ter perigo de causar, será que foi esse, será que foi aquele? Então, como esse vídeo está sendo feito mais rápido, eu não consegui puxar as informações para poder falar certinho. Mas da próxima vez eu vou anotar para não ter perigo de acontecer isso, beleza? Então, assim, eu vi, né, na entrevista que ele deu para o meu timão transmitiu, né? Então, assim, que dessa saída de muitos diretores e tudo mais. E para mim, cara, assim, é ruim para a imagem do clube, não tenha dúvidas que isso é ruim. Mas dentro de uma empresa, entra funcionário, o funcionário não dá conta, o funcionário acha que é isso e não é, e aí ele pede para sair. Às vezes o funcionário entra, não dá conta, o patrão tem que mandar embora, porque vai ficar segurando o cara ali, sendo que o cara não dá conta, né? Então tem que mandar embora mesmo. Então, assim, a rotatividade ali de cargos importantes é ruim, mas é entendível na minha visão, né? Como a questão de uma empresa, você vai colocar alguém que te passe confiança. A partir do momento que aquela pessoa parou de te passar confiança, ou parou de fazer um bom serviço, o que torna insustentável, não tem como manter aquela pessoa. Então você tem que ir colocando outras até achar a pessoa certa. É difícil você pegar, a pessoa tem um baita currículo, igual no começo da gestão do Augusto Melo, se eu não me engano, o advogado. Eu acho que ele era, né, ele tem uma aparência de uma pessoa mestiça, né, japonesa. E, cara, o currículo dele, todo mundo falou que era excelente. E ele não ficou muito tempo, então, assim, não tem muito como saber como que vai ser, né? Mas, enfim, sobre a saída do Augusto Melo, né, eu acho ruim desse primeiro momento, né? Para mim, ele deveria ficar até ser comprovado, porque se ele é comprovado como inocente, como que fica daí? Aí ele vai querer voltar, aí toda aquela torcida que
falou de que chama ele de Pinóquio e tudo mais, e ladrão. E se ele for, isso mesmo, que seja condenado. Não defendo se o cara é bandido, que seja preso. Simples assim. Se o cara é inocente, que ele fique aonde ele tá. E tá tudo certo. Ah, não errou agora. Vai errar mais pra frente? Não sei. Se errar mais pra frente, investiga. Virou réu. Foi culpado. Cadeia. Assim eu acho que tem que ser em todos os ramos. Tanto no Corinthians quanto na política, né? Mas eu não vou entrar nessa questão. E então, assim, a questão da RT, o que eu achei estranho de tudo é que, assim, a investigação, não vou falar estranho, mas, assim, a minha opinião, né, que está sendo sobre esse vídeo, é assim, eu acho que nesse protesto contra Augusto Melo, eu acredito que deveria ser protestado, já que está falando sobre ladrão, sobre que roubou, né, por que não protestar contra, já que acham que o Augusto Melo, né, Augusto Melo é culpado, que roubou, então por que já não fazem um protesto com Augusto Melo, Andrés, Duílio e toda essa turma, né, que deixou milhões de dívidas, aquele caso da Taunza lá, né, desculpa se eu falei errado. Então, assim, aquilo ali foi comprovado, né, que a empresa era falida, não existia e tudo mais, né, foi um rolo todo, e até hoje não foi condenado, não foi preso, não foi obrigado a pagar nada, a devolver o dinheiro. Então, assim, a gente fica naquela de, poxa, mantendo, né? Ah, o Augusto é culpado, que pague. O Duílio, a gente sabe, todo torcedor. Mas por que não tá tendo essa mobilização? Já que tá tendo tudo isso, por que já não aproveita e coloca todo mundo no mesmo saco, né? Se todo mundo é culpado, né? Então coloque todo mundo no mesmo saco. Já vamos protestar contra todo mundo, colocar nome de todas as pessoas que desviou e não apenas focar no presidente atual, né? Então alguns torcedores estão comentando sobre isso, né? Poxa, mas e cadê o pessoal que na época de fulano de tal, na época do Duílio, na época do Andrés, né? Que não teve essa cobrança. Eu entendo esse ponto de, tipo assim, são outras gestões, né, até mesmo da Gaviões eram outros presidentes, não sei como é que funcionava, e assim, sim, é errado o pessoal não ter cobrado lá na época, né, por qual motivo que não cobraram, não tem como saber, né, teria que investigar isso aí, e na questão de, o Corinthians... Só porque não cobrou antes não vai cobrar agora? Também não, então tem que cobrar. Mas eu acho que se a gente vai cobrar a partir de agora, então que a gente seja justo e cobre não só o atual, mas já que a gente sabe que os anteriores são corruptos, né? Que a gente cobre os anteriores na mesma medida que o atual, mesmo os anteriores já não estando no cargo que o atual ocupa, mas eles ainda estão dentro do Corinthians. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente tem que, já que está cobrando um, que a gente cobre todos, né? Para já tirar todo mundo de uma vez. Já pedir investigação dos anteriores para ver o que aconteceu. Porque o Corinthians não chegou nessa forma igual o Augusto Melo tá fazendo, investindo no Corinthians, segurando o jogador para vender com um valor mais alto. Antes não. Antes chegava um pão de queijo com uma coquinha, os caras já dispensavam o jogador. Foi assim durante muito tempo, né? Um grande exemplo aí é o Murilo, né? Mas o jogador queria sair. Pô, mas ele é jogador do Corinthians. O Corinthians tem a maior parte. Senta pro cara e fala, ó, seguinte, eu sei que você quer jogar lá, é seu sonho, mas calma. Você tá desempenhando, você já começou a ser notado. Ou seja, isso já é um sinal bom. Fica mais tempo, continua desempenhando um bom futebol, que você vai ver que vai receber proposta de times muito maiores. Então, calma. Mas cadê a gestão, né? A gestão passada não teve isso. Então, o vídeo já se estendeu, né? O meu objetivo não é fazer vídeos muito longos. Mais áudio, né? É mais como se fosse um podcast, né? Porque, afinal, eu ainda não mostro o rosto, né? Um pouco ainda com vergonha, mas no futuro eu pretendo mostrar sim, tá? Conforme o canal for crescendo aí, a intenção é mostrar o rosto, até para poder ter mais credibilidade, né? Mas, enfim, o vídeo é isso. Eu espero que consiga ajudar ou trazer, né,
uma visão diferente, né, das que eu vi de alguns lugares aí sobre o Corinthians, né? E bom, eu acredito que é isso. Qualquer coisa eu volto a gravar mais um vídeo aí, beleza? Vai Corinthians e fiquem com Deus.